Como funciona a memória dos cachorros e gatos? Essa pergunta provavelmente ocorreu a quase qualquer pessoa com um amigo animal, mas para simplificar, limitaremos essa discussão aos nossos companheiros felinos e caninos. Certamente eles se comportam como se tivessem memórias, afinal, sua bola de pelos especial não o trata como um estranho cada vez que você entra pela porta, e a teoria evolucionária sugere isso. Cabe a qualquer animal de vida longa ter uma vida duradoura. Lembranças. Também houve experimentos científicos rigorosos, não o suficiente para entender completamente as memórias de nossos cães e gatos, mas o suficiente para confirmar sua existência e levantar algumas questões interessantes sobre como elas se comparam às nossas. É complicado, porque não podemos perguntar diretamente a eles, diz Miquel Delgado, pesquisador de psicologia animal da Universidade da Califórnia, Davis, que agora tem uma empresa onde dá conselhos sobre comportamento de gatos. A maneira como penso sobre isso é: o que é importante para os animais lembrarem? Para um gato ou cachorro, ou humano, lembrar de eventos do passado, eles devem primeiro ser capazes de lembrar o que aconteceu apenas alguns momentos atrás. Para estudar isso em ambientes controlados, os cientistas planejam experimentos nos quais os animais são recompensados por identificar corretamente os objetos que viram anteriormente, solicitados a evitar obstáculos sem olhar para eles ou monitorados enquanto procuram comida que viram escondida. Esses métodos não capturam tudo o que cães e gatos podem lembrar, é claro, eles se destinam a desvendar os fundamentos de sua cognição. Dados de algumas décadas mostraram que as espécies realmente têm memória de curto prazo e convertem certos eventos e interações em memórias de longo prazo enquanto dormem e, crucialmente, sonham. O sonho está muitas vezes ligado à reorganização da memória, diz Adam Miklosi, etólogo e especialista em cognição canina de uma das mais renomadas faculdades da Hungria. Tanto cães quanto gatos exibem as assinaturas neurológicas reveladoras de REM, sono de ondas curtas e outros padrões de soneca que, em cérebros humanos e de ratos, estão ligados à classificação das experiências de um dia. Um dos exemplos mais bem documentados de memórias de longo prazo em cães envolve Chazer, um border collie famoso por aprender os nomes de mais de 1000 objetos em 3 anos. Por mais impressionante que seja, no entanto, esses feitos semânticos não significam necessariamente que Chazer, que morreu em 2019 aos 15 anos, pudesse se lembrar de sua infância. Isso requer as chamadas memórias episódicas contendo os detalhes de uma experiência, o quem, o que, quando, onde. Até recentemente, os cientistas pensavam que a mente canina se limitava a memórias associativas, lembranças das relações entre experiências ou eventos, mas não às complexidades das experiências e eventos em si. Se fosse esse o caso, toda vez que minha querida cachorra Come entrasse em nosso carro no momento em que meus pais começaram a embalá-lo, ela não teria se lembrado dos passeios de canoa, mergulhos e marshmallows assados de viagens anteriores. Come teria simplesmente aprendido a identificar os preparativos com diversão. Em 2016, foi confirmado, por meio de um experimento no qual pediram aos cães que imitassem ações modeladas por um humano minutos antes, que os cães se lembravam de elementos específicos do que haviam experimentado. Em experimentos de acompanhamento, os cães repetiram suas próprias ações muito depois de executá-las pela primeira vez, uma descoberta que adicionou uma camada autobiográfica às suas memórias episódicas. Seus pensamentos não continham apenas uma confusão de detalhes díspares, mas eram entrelaçados por um senso de identidade. Como cães e gatos guiam sua própria lembrança, se precisam de pistas para ativá-lo ou têm uma propensão, como nós, a vagar pelos corredores da memória, é um mistério. Quanto aos gatos, testes para saber se eles retornaram aos recipientes onde foram alimentados anteriormente dão suporte científico à sua versão de memória episódica. A memória do gato é provavelmente muito parecida com a memória do cachorro, diz Miklosi. Ainda assim, ele e Delgado observam que esse tipo de reminiscência pode ser diferente da nossa. Os humanos podem refletir sobre suas memórias de maneira espontânea e autodirigida. Posso pensar no primeiro show que assisti, um show do Pink Floyd, sem precisar ver o canhoto do ingresso para me lembrar disso. Como cães e gatos guiam sua própria lembrança, se precisam de pistas para ativá-lo ou têm uma propensão, como nós, a vagar pelos corredores da memória, é um mistério. Também é menos claro como nossos companheiros peludos revivem suas memórias distantes. Os meus funcionam como um filme na minha mente, o que se encaixa, já que os humanos contemporâneos são uma espécie visualmente orientada. Mas gatos e cães são muito mais dependentes de outros sentidos, especialmente o olfato. Poderia a sua lembrança se juntar como aromas em vez de imagens? 2 estudos, de cães em um quarto escuro encontrando objetos familiares com seus narizes e de gatinhos reconhecendo suas mães pelo cheiro após anos de separação, sugerem isso. Os animais, tenho certeza, são muito mais multissensoriais, diz Delgado.
Suas memórias podem ser cheiros ou sons e não necessariamente as imagens que tendemos a imaginar quando estamos repetindo um episódio em nossas mentes. Ainda posso ver meu primeiro encontro com Perlita. Talvez ela ainda possa sentir o cheiro. Delgado também levanta a questão da linguagem. Além de serem visualmente orientadas, as memórias humanas são estruturadas por palavras e gramática complexa, o que alguns especialistas consideram crucial para o poder da recordação. E embora cães e gatos não tenham uma linguagem de estilo humano completa, eles são capazes de se comunicar e representar significados por meio de sons, posturas, expressões faciais e outros sinais. Talvez as memórias formadas sem linguagem sejam simplesmente diferentes, não mais fracas. Eles podem até ser mais intensos, menos complexos, mas não diluídos pela abstração linguística ou, como Delgado aponta, os cenários hipotéticos aos quais os humanos tendem a se entregar. Esta e algumas outras questões sobre como cães e gatos percebem o passado podem ser impossíveis de esclarecer científica e eticamente. Para determinar empiricamente, por exemplo, como os animais adotados se lembram de seu povo, precisaríamos separá-los da família por meses, até anos. Estou bem com o mistério, diz Delgado. Aprendi a viver com o fato de que ainda há muito que não sabemos. Os detalhes podem estar embaçados, mas basta saber que nossos cães e gatos lembram.